20 de abril. Após 5 terríveis dias e desaparecimentos inexplicáveis, encontramos ruínas, que, dado meus conhecimentos e registros de Fawcett e Albrecht, não são incas, nem de qualquer civilização conhecida. As paredes inclinam-se em ângulos que desafiam a física, e os relevos mostram criaturas com tentáculos saindo de crânios alongados, adorando um abismo onde estrelas mortas piscam. O mais perturbador, esqueletos fossilizados, humanos, mas com cavidades cranianas 3 vezes maiores que as nossas. James notou as flores que brotavam das cavidades oculares daqueles crânios incrustados nas paredes. As flores mudavam de cor quando nos aproximávamos, oscilando nas mais variadas cores e tons. Era aterradoramente belo, tive que admitir. Em meio à admiração, percebi que James havia subido em um bloco de pedra disforme e colheu uma das flores, mesmo eu o orientando-o para que não o fizesse. James se assustou e caiu sentado. Corri até ele. Vi ele apontando para os fósseis e rindo descontrolado, e em meio às gargalhadas ele gritava, e devo admitir que demorou algum tempo para que eu pudesse entender a frase que ele estava falando. Ele começou a sangrar pelos olhos, ouvidos e narinas. A pele se tornou roxa, acinzentada, as veias se eriçaram e escureceram. James agora estava sentado com o olhar fixo nas ruínas. Ele não estava mais vivo. E a frase dita repetidamente era: "Cuidado, eles estão nos observando desde o início." Agora, tudo que resta de um grupo que outrora era constituído por 2 dezenas de homens é apenas o guia Irusua e eu. Não sei muito sobre Irusua, além dos seguintes fatos. Foi único dos indígenas que não me abandonou e fala línguas de várias tribos, e o português, e após a morte do James, não permitiu que eu tocasse o corpo, e que insiste em chamar o lugar de Casa da Pele que se renova. Montamos acampamento ali próximo, apesar de Irusua insistir para irmos embora, mas sinto como se algo estivesse a me chamar, e de alguma maneira sentia também que, se partisse, estaria insultando todos os que não chegaram até ali. Falei ao Irusua que na manhã seguinte desceremos ao subterrâneo. Capítulo 2. A cidade que respira. Fragmentos do diário do Dr. Wallace David Russell, com anotações posteriores em uma caligrafia tremida. 21 de abril de 1925, sob a terra sem sol, Irusua recusou-se a entrar. Disse que os antigos donos da floresta não permitem que vivos pisem no útero de Igatama. Eu o fintei o olhar e logo depois olhei para baixo e ri dele, embora minhas mãos tremessem ao acender o lampião. A escadaria de pedra negra descia em espiral, cada degrau cravejado de símbolos que lembravam escamas. O ar era espesso, cheirando a mofo e algo adocicado, como carne em decomposição mergulhada em mel. A luz da lanterna parecia dissipar-se antes mesmo de tocar as paredes, como se a escuridão aqui fosse sólida, viva. Após um tempo que eu podia jurar que seriam horas de descida, encontrei uma câmara circular. No centro, erguia-se um obelisco de cristal fosco, dentro do qual algo pulsava, um coração, um olho, pensei prontamente. As paredes eram cobertas por afrescos, que retratavam figuras humanoides de aspectos primitivos e com crânios alongados e dedos que terminavam em garras que parecia estarem adorando uma serpente de proporções cósmicas, com olhos tão negros como o manto da noite e cujas escamas eram constelações. Em uma cena, a serpente despejava um líquido negro em suas bocas abertas. Em outra, eles cavavam túneis para alimentar a mãe. Irusua havia mencionado lendas dos antigos caiapós sobre o engolidor de almas, um deus que habitava o subterrâneo e devorava a sanidade daqueles que ousavam escavar.
Agora eu entendi a referência, mas estranhamente, apesar do medo que eu estava sentindo, não conseguia deixar o local. Pelo contrário, sentia a necessidade de continuar a me aprofundar. Encontrei ossadas, não humanas, criaturas com vértebras, flexíveis como cobras e mandíbulas, que se deslocavam como as de sucuri. Entre elas, havia fragmentos de cerâmica marajoara, mas com desenhos que nenhum artista humano conceberia, figuras híbridas de homem e peixe, adorando um vórtice que sugava navios para o céu. Lembrei-me das histórias dos ribeirinhos sobre o boto vermelho, um espírito que arrasta homens para o fundo do rio durante a lua cheia. Seria isso uma variação do mito? A voz na escuridão. Avancei por um corredor estreito, sentindo uma umidade maior no ar. Depois de um certo tempo, cheguei em um lugar onde o teto gemia como um animal agonizante. A temperatura oscilava, um calor úmido seguido de um frio polar. Nas paredes, veias pulsantes de um líquido âmbar irradiavam uma luz fraca. Toquei uma delas. Era quente e moveu-se. Retirei a mão com um grito. Mas a substância grudou em meus dedos como teia de aranha, e por um instante ouvi sussurros em uma língua gutural. Irussua me advertira sobre os Migooli, espíritos Yanomami que habitam pedras e árvores, capazes de possuir aqueles que perturbam seu sono. Temi que não fossem meras metáforas. No final do corredor, uma porta de pedra com entalhes em uma língua que eu não fazia a menor ideia do que se tratava. A porta estava ao que parecia, bloqueada por uma estranha mecânica, que nada mais era do que engrenagens de jade entrelaçadas a ossos fossilizados. Usei a estatueta dada por Dr. Albrecht von Matthews. Retirei ela da bolsa que eu trouxe até ali. Ao olhar para a estatueta, não pude deixar de notar que os olhos dela eram os mesmos da serpente nos afrescos da sala anterior. Procurei e encontrei uma fenda que tinha o exato encaixe da estatueta a inserir, e ao girar, escutei um clique. As engrenagens puseram-se a rodar e tilintar enquanto os ossos estralavam e a porta rangia como um lamento. A porta se abriu lentamente, a câmara além dela era imensa, chamas azuladas se acenderam, revelando um templo com colunas que se torciam como intestinos petrificados. No altar, uma piscina de líquido negro refletia estrelas que não pertenciam a nosso céu. E no centro, ela estava lá, Igaf-ama, não uma estátua, mas uma presença, uma silhueta feita de sombra e reflexos, flutuando sobre a piscina. Seus olhos eram buracos negros que sugavam a luz e suas escamas eram fragmentos de galáxias distantes. Minha mente retrocedeu a um medo primal, infantil. Caí de joelhos e ela falou, não com palavras, mas com imagens, florestas sendo engolidas por criaturas de lodo, civilizações inteiras reduzidas a esporos, e eu envelhecendo séculos em segundos. Minha carne escorrendo dos ossos como cera. Quando recobrei a consciência, estava de volta à superfície, vomitando sangue e uma substância negra viscosa. Irussua me arrastara para fora. Seu rosto estava pálido. Você bebeu o veneno dela, disse. Agora você é parte da floresta. Olhei para minhas mãos. Veias verdes serpenteavam sob a pele. E ouço sons. O canto das árvores. O lamento dos rios, e algo rastejando sob a terra faminto. Capítulo 3. O ciclo das chuvas eternas, fragmentos do diário do Dr. Wallace David Russell, com páginas manchadas de lama e uma substância negra resinosa. 25 de abril de 1925. A floresta que sangra. A selva não nos deixa partir. As trilhas que abrimos desaparecem durante a noite, substituídas por paredes de cipós entrelaçados como veias. James agora transformado. Encontrei seu corpo nesta manhã, envolto em raízes que brotavam de suas órbitas oculares.
Sua boca estava cheia de flores púrpura, daquelas que os tupis chamam de línguas da Mãe Terra. Iruçua insiste que devemos retornar às ruínas. Só lá você encontrará cura, diz. Mentira. Ele sabe que já não há cura. Os insetos mudaram. Mariposas do tamanho de corujas batem contra nossa barraca. Suas asas padronizadas com olhos que choram sangue ressequido. Formigas carregam em fila fragmentos de osso, humanos, para dentro de buracos que não existiam ontem. À noite, ouvimos o rio cantar. Não metáforas, notas graves como um coral de vozes subaquáticas entoando um lamento em língua Yanomami. Iruçua traduziu fragmentos. A mãe está com fome. Ela devorou os primeiros, devorará os últimos. A carta de 1835. Um paralelo histórico, encontrada entre as páginas do diário, escrita em português arcaico, assinada por um certo Fernando Souza, filho da cabanagem. Ano de 1835. Fugimos para o interior após a queda de Belém. Na selva, encontramos um povoado abandonado, suas casas feitas de ossos. Os homens riram, dizendo ser obra dos índios selvagens, mas eu vi as paredes, ossos fundidos, como se derretidos por calor infernal. No centro, uma estátua da serpente, das nuvens, igual a que os padres dizem ser adorada pelos Mura. À noite, os sobreviventes da batalha começaram a gritar. Suas peles escureceram, tornando-se cascas de árvore. Um deles sussurrou antes de explodir em esporos. Ela nos escolheu para semear a nova floresta. Esta maldição é castigo. Por nossa rebelião, Davi comenta à margem. A cabanagem, 1835-1840, foi uma revolta popular na Amazônia. Os relatos de desaparecimentos em massa coincidem com os ciclos de 90 anos de Igat Ama. O próximo despertar é agora, 28 de abril. O ritual das águas, a chuva começou. Não é água, mas um líquido pegajoso e quente como plasma. Iruçua desapareceu. Encontrei suas pegadas levando às ruínas, mas seus pés estavam virados para trás. Lembrei-me do Curupira, o guardião das florestas. Seria ele um avatar dele? Nas ruínas tudo está vivo. As paredes sangram um néctar, âmbar, e os hieróglifos se contorcem como vermes sob minha lanterna. No templo subterrâneo, a piscina negra transborda. Igat Ama está mais presente. Sua forma agora tem tentáculos de vapor que escorrem das paredes, envolvendo os esqueletos dos primordiais. Eles se levantaram, ossos articulando-se com fluidez sobrenatural, girando em uma dança lenta ao redor do obelisco de cristal. Um ritual. Tentei fugir, mas minhas pernas não me obedecem. As veias verdes sob minha pele pulsavam em sincronia com o canto do rio. No reflexo da água negra, vi meu rosto. Meus olhos agora brilham como os da estatueta de Dr. Albrecht von Matheus, e meus dentes afiaram-se em pontas. Parte da floresta, sussurrou uma voz que não era minha. Iruçua apareceu à minha frente, ou o que restou dele. Metade de seu corpo era madeira viva, raízes substituindo suas veias. O ciclo se completa, ele disse, com a voz ecoando de 1000 insetos. Os humanos primordiais falharam. Nós seremos melhores. Ofereceram-me uma taça cheia do líquido negro. Resisti, mas minha mão moveu-se sozinha. Ao beber, vi tudo. Igat Ama não é uma deusa. É um processo. Um ciclo de digestão cósmica. A Amazônia é seu estômago, e as civilizações são nutrientes. Os primordiais aceitaram ser enzimas, ajudando-a a decompor a realidade. Agora é nossa vez. Aceitei. Por que resistir? A humanidade é efêmera. A floresta é eterna. Capítulo final. O banquete da Mãe Serpente. Últimas páginas do Diário do Doutor.
David, escritas em uma mistura de português, Yanomami e glifos desconhecidos, encontradas em 1927 sob as raízes de uma samaúma em Manaus, de maio de 1925, o despertar de Manaus. Manaus está envolta em névoa, não a névoa comum, mas uma cortina viva, composta de esporos que brilham como olhos de insetos. A cidade não percebe. Os barcos a vapor ainda sobem o Rio Negro, os mercadores gritam nos mercados, e no Teatro Amazonas, a ópera, a flauta mágica, é anunciada para esta noite. Eles não veem as rachaduras nas fundações da cidade. Não, sentem as raízes se infiltrando nos esgotos, nem ouvem os sussurros vindos das águas. Mas eu ouço. Igat Ama escolheu este lugar para seu banquete. Meu corpo não é mais humano. Minha pele é casca de árvore. Meus olhos são frutos vermelhos que enxergam através do tempo. Os soldados que me cercaram no porto não entenderam. Atiraram. As balas atravessaram meu torso sem dano. Meu sangue agora é seiva e minha carne celulose. O capitão gritou demônio antes que minhas raízes o engolissem. Era noite de estreia. O governador estava presente. No terceiro ato, as luzes se apagaram. Pensamos ser parte do espetáculo, até que o candelabro de cristal se dissolveu em teias de cogumelos bioluminescentes. O maestro continuou regendo, mas a música tornou-se orgânica. Os violinos guinchavam como macacos, os sopros rugiam como jaguarundis. E então, ela entrou. Não sei descrever. Uma mulher feita de um éter virulento em tom carmim, envolto em uma névoa esverdeada, com uma coroa de ossos retorcidos, olhos reluzentes. Ela transformou o ambiente só com sua presença. Os músicos caíram, vomitando flores. O governador gritou por ajuda enquanto brotos de pau-rosa brotavam de seus ouvidos. A criatura, David, subiu ao palco. Suas palavras ecoavam em todas as línguas da Amazônia ao mesmo tempo. A mãe não escolheu apenas a selva, escolheu vocês. Então, o chão desabou. O porão do teatro revelou uma caverna úmida, repleta de esqueletos dançantes, vestidos com trapos da cabanagem. E no centro, uma serpente de névoa negra, maior que o rio, envolvendo a cidade. Interlúdio histórico. O exército contra a floresta. Telegramas cifrados entre o governo brasileiro e o consulado britânico, maio ano 1925. Telegrama 1, 2 de maio. Manaus sob estado de sítio. População em pânico. Relatos de criaturas da mata atacando. Soldados desertam após verem colegas sendo engolidos pelo solo. Solicitamos apoio internacional. Telegrama 2, 3 de maio. Bombardear a cidade é loucura. Há civis. Além disso, testemunhas juram que a catedral está se movendo. As torres agora são raízes. Enviem sacerdotes ou exorcistas. Resposta britânica, 4 de maio. Lamentamos. Nenhum recurso será enviado. Contenham o surto antes que se espalhe para as colônias. 5 de maio. O último diário de Wallace David Russell. A assimilação é gloriosa. As ruas de Manaus agora são rizomas pulsantes. Os humanos remanescentes são como larvas, aceitando docilmente as flores que brotam de suas gargantas. O exército tentou fogo. Tolos. As chamas alimentaram Igat Ama. Cada faísca germinou em árvores de fumo tóxico. Encontro-me no topo do Teatro Amazonas, agora uma torre de madeira viva. Abaixo, vejo o Rio Negro se contorcendo como uma serpente em convulsão. Navios viram criaturas de lodo, suas quilhas transformadas em vértebras. Um padre veio me confrontar, brandindo um crucifixo. Ri. Mostrei-lhe a verdade. Seu Cristo é uma larva comparado à mãe serpente. Ele envelheceu 50 anos em 1 minuto e suas últimas palavras foram perdão, em tupi antigo. O ritual está completo. A chuva eterna começou.
Não água, mas sangue vegetal, caindo do céu para nutrir a nova vida. Quando o sol nascer, Manaus será apenas um caroço excretado pela floresta. E eu... A última frase está escrita em uma língua desconhecida, mas análises filológicas sugerem uma tradução aproximada. Sou semente, sou espinho, sou o suspiro da mãe antes do banquete. Epílogo. O relatório Fredrik Alvitz, 1927. Documento. Classificado como secreto. A cólera da Floresta Rubra, como ficou conhecida, foi abafada pelos governos. Oficialmente, um incêndio acidental destruiu a cidade. Os sobreviventes foram silenciados ou internados. Mas eu vi as fotografias, estruturas orgânicas crescendo sobre os escombros, híbridos de carne e celulose vagando nas margens do rio. O Vaticano ordenou que o caso fosse encerrado, mas sei a verdade. A Amazônia não é uma floresta, é um Stargate primitivo. E Gat-Ama é apenas um órgão digestivo de algo maior, talvez um antigo, cujo sono mantém a realidade. A lição é clara: a humanidade não é senhora da Terra, somos o adubo e o próximo ciclo já começou no Congo. Ado nos arquivos do Vaticano, atribuído ao arqueólogo místico Abraham Helsing.